Bom dia, para quem eu não falei bom dia ainda. Queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui na frente, muito feliz mesmo. E eu espero que eu seja usado por Deus hoje aqui. Eu vou fazer uma oração por essa pregação. Senhor Deus, eu quero te pedir para que tudo que eu fale aqui seja de acordo com a Tua palavra, de acordo com tudo que eu estudei, e que o Senhor me use para ser bem transparente, para falar com simplicidade, e que o Teu Santo Espírito possa tocar no coração de cada um aqui, e que todos aqui saiam daqui diferentes, saiam melhores do que entraram. Amém. Bom, eu peço a Deus que Ele fale no coração de vocês, porque o que a gente vai meditar hoje aqui, eu acredito que seja algo que muitos de nós precisamos aperfeiçoar. Um ano novo está começando, tem aquela frase, ano novo, vida nova. Muitos de nós fazemos planos, mas eu penso que isso é muito simbólico, porque a cada dia, a cada manhã, Deus nos dá uma nova chance de fazer planos e de ser parecidos com Jesus. Então eu quero que tem aquele versículo que fala: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Em Lamentações 3:23. Considere essa pregação como um convite aos padrões de Deus para aderir na sua vida. Hoje eu quero meditar com vocês os Salmo 95. Vamos ler. Que fala assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. A adoração que agrada a Deus é aquela que vem de um coração contente e obediente. Esse salmo nos mostra que a gente precisa tomar algumas atitudes na nossa vida sobre adoração. E essas atitudes têm que ser contínuas, um estilo de vida. Vamos ver algumas dessas atitudes que demonstram um coração contente e obediente. Primeiro eu queria falar sobre atitudes que demonstram um coração contente com Deus. Do versículo 1 ao 6, fala sobre atitudes que demonstram um coração contente com Deus.
A primeira atitude que você precisa tomar: adote como estilo de vida um coração que festeja as ações de Deus na sua vida. No versículo 1, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos ao rochedo da nossa salvação. Esse versículo faz um convite não só para cantar uma vez, mas também para adotar como estilo de vida um coração que festeja as ações de Deus em nosso favor. É interessante ver que esse versículo destaca bastante uma alegria intensa. No primeiro termo, cantemos, que é cantar dominado pela alegria, uma ação contínua. Segundo termo, júbilo, alegria intensa. Terceiro termo, celebremos, gritar semelhante em triunfo sobre os inimigos. Quando se diz no versículo, o rochedo da nossa salvação, nós podemos entender que o rochedo é Deus. E que a salvação, no contexto judaico, não é só a salvação da alma, mas é também o cuidado de Deus conosco, com a sua família, a proteção de Deus no aspecto físico e toda a qualidade de vida que Deus nos dá no nosso dia a dia. É fácil praticar isso quando tudo vai bem na nossa vida. Até os descrentes fazem isso. Mas é preciso praticar isso até quando as coisas aos nossos olhos não parecem estar boas. No segundo versículo, nós vamos encontrar outra atitude. Adote como estilo de vida um coração que testemunha os motivos de gratidão pelas ações de Deus. Versículo 2: saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. A palavra saiamos não indica só uma atitude de alguém que sai, indica também um ato de liderar, de ser exemplo nisso. Ser exemplo deixando de lado qualquer tipo de vergonha para mostrar tanto aos crentes como aos descrentes que você é grato pelo que Deus tem feito na sua vida. Ação de graça, que são ofertas de gratidão pessoal. O que é vitoriemo-lo? O dicionário hebraico diz que é tocar trombeta. Essa palavra indica o que acontecia quando o povo de Israel ganhava uma guerra. A trombeta era trocada como sinal de festa e vitória em Deus. Agora a pergunta que eu quero fazer é: se nós temos tocado trombeta no nosso dia a dia, tanto para os descrentes como para os irmãos, para os crentes. Uma maneira de evangelizar é mostrar ao próximo o que Deus tem feito em você, na sua vida. Esses versículos nos mostram que declarações de amor, com alegria pelo que Deus tem feito por nós, devem ser um estilo de vida. Essas declarações devem ser feitas não só para aqueles que são crentes, mas também para aqueles que não são crentes. É bom nós lembrarmos também que vir cantando na presença de Deus não é a única maneira correta. Abre a sua Bíblia em Salmos 56, 8. Que fala sobre lágrimas. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no seu livro? Odre é um recipiente onde coloca líquido, onde se colocava líquido, como água para beber no deserto, por exemplo. Davi não estava louvando a Deus quando ele chorava na presença de Deus?
quando ele clamava a Deus por consolo, ele não estava confiando em Deus? Ele estava confiando a Deus e louvando a Deus, fazendo de Deus a sua rocha e a sua segurança no meio do sofrimento. Mas nós temos que lembrar também que não é normal essa falta de alegria ser contínua na nossa vida. A falta de alegria sendo um estilo de vida, pode, na verdade, revelar um coração descontente com Deus. Os clamores que se sugerem nos versículos 1 e 2 nos mostram uma aclamação que é necessária, cheia de alegria e júbilo, é a forma mais adequada de se chegar a um rei, que é o Salvador do seu povo. Isso nos mostra que mais do que não chegar preocupados com outras coisas, desanimados, nós devemos nos alegrar muito na presença de Deus, porque isso é esperado por Deus. Vamos entender os motivos de tomarmos essas atitudes. Qual é o motivo dessa nossa confiança, de chegarmos tão contentes com Deus, mesmo que às vezes as coisas pareçam estar ruins aos nossos olhos? Porque Deus está acima de tudo o que acontece na sua vida. Versículo 3. Porque o Senhor é o Deus supremo, grande Rei acima de todos os deuses. Dá para perceber que esse versículo enfatiza e repete bastante palavras como supremo, grande e acima. Em hebraico, quando se quer destacar algo, quando se quer enfatizar a importância de algo, essa palavra é repetida através de sinônimos. Quando diz que ele é o rei acima de todos os deuses, o versículo nos diz que ele está acima, que ele está no controle da sua vida, do seu trabalho, de tudo que acontece com a sua família, seja problemas, seja qualquer coisa, tudo o que há de sobrenatural ou de qualquer outra coisa que você ache impossível. Isso não é um conforto para o nosso coração? Para o meu é. Versículo 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Quer dizer que debaixo das mãos, da força e do poder de Deus, está tudo que os nossos olhos podem ver e o que nós não podemos ver ou entender. Tudo está debaixo do controle de Deus. Deus tem o controle de tudo que está ao nosso redor, inclusive das pessoas. Se a gente parar para pensar, isso é um ânimo para evangelizar também. Porque afinal as pessoas estão debaixo do controle de Deus. Versículo 5. Dele é o mar, pois ele o criou, obra de suas mãos os continentes. Então quer dizer que Deus formou toda a terra no qual nós vivemos e que ele é muito maior que a sua criação, porque a criação está debaixo do domínio dele. Por isso é bom que a nossa adoração não seja feita de maneira forçada ou mecânica, mas sim com prazer. Eu não estou dizendo que nós não devemos vir ao culto quando nós não estivermos com vontade, mas que a Bíblia nos dá uma série de motivos, uma grande lista de motivos para nós fazermos isso de maneira alegre, de maneira contente com Deus. A palavra porque, no versículo 3, introduz uma série de razões dessa nossa alegria. Esses versículos nos dizem que devemos adorar a Deus pelo seu infinito poder.
pelo fato dele estar no controle de toda a criação e de tudo que acontece conosco, porque nós somos parte da criação. Agora, se a gente parasse por aqui, a gente já poderia concluir que, pelo simples fato de Deus ser quem Ele é, e pelo fato de tudo que Ele faz na nossa vida, nós já devemos adorá-lo com alegria. Mas nós vamos ver que ainda falta algo nessa adoração. No quarto ponto. A adoração é algo íntimo e pessoal seu com Deus. Nós não temos que analisar o nosso próximo, nem muito menos nos reprimir por vergonha ao adorar a Deus. Versículo 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Esse versículo nos faz uma convocação a se humilhar diante de Deus. Agora, o que a gente precisa entender é que a palavra prostremo-nos e ajoelhemo-nos tem sentidos diferentes. Prostremo-nos tem o sentido de se humilhar diante de Deus. Ajoelhemo-nos. Aqui o sentido é físico mesmo, de se ajoelhar. A palavra prostremo-nos é uma atitude que vem do coração, de reconhecer quem Deus é e quem eu sou. O texto nos convoca para que essa seja uma ação contínua na nossa vida. Algo que é normal e que faz parte da nossa adoração. Na prática, é aceitar que todos os acontecimentos de Deus na nossa vida, sejam eles prazerosos ou dolorosos, são da vontade perfeita de Deus. Isso faz parte de como nós adoramos a Deus? Isso faz parte de como a IBNA adora a Deus? Agora eu peguei pesado, hein? O versículo 6 nos mostra que não basta chegar com júbilo e gratidão. Nós temos que lembrar também de quão pecadores nós somos e do tamanho da santidade de Deus. Um Deus que abomina o pecado e não se mistura com nenhum pecadinho. Salmo 5, de 5 a 7, se você quiser abrir, fala sobre isso. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Davi aqui reconheceu a necessidade de se prostrar diante de Deus, pela santidade de Deus. Ele lembrou que é pela misericórdia de Deus que nós podemos chegar na presença de Deus sem ser destruídos. Não é isso que fala em Lamentações 3? As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos? Vamos ver a partir do versículo 7, atitudes de obediência que devemos ter. Mas antes eu queria fazer algo diferente. Eu queria que vocês repetissem comigo a proposição para a gente fixar bastante. Eu vou voltar lá. Todo mundo. A adoração que agrada a Deus é aquela oração contente e obediente. Nós vamos entender que o contentamento também é consequência de um coração obediente. Também é consequência. Primeira atitude de obediência. Coloque em prática o que você ouvir da palavra de Deus. Versículo 7. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, Deus é para nós
um juiz, um governante, mas é também o nosso Pai. A frase, e nós, povo do seu pasto, em hebraico, nos traz a ideia também de família. O nosso Deus tem que ser ouvido como um pai. E ouvir não é só escutar, é colocar também em prática o que foi escutado do nosso Pai. A palavra hoje nos dá a ideia do momento presente. É isso que a gente pode confirmar em Hebreus 4, de 1 a 13, que eu não vou ler agora, mas você pode anotar e ler em casa, onde Paulo fala que a palavra hoje serve para qualquer dia que você ouvir qualquer mandamento de Deus. A prática de ouvir deve ser um estilo de vida, ouvir e obedecer. Versículo 8. Não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. O que é Massá? Meribá. Massá é uma região no deserto em que o povo provocou a Deus. A gente pode ver isso em Êxodo 17, de 1 a 7. Deus deu a esse lugar esse nome, porque essa palavra significa teste, tentação. Dessa forma, o povo provocou a Deus. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando sobre mente, intelecto e vontade. Mais do que não endurecer o nosso coração, esse versículo nos sugere que nós não provoquemos a Deus com murmuração. Quando nós queremos muito alguma coisa, mesmo que seja algo bom, isso pode se tornar algo que vai nos levar a murmurar contra Deus, caso Ele não nos dê. Quando nós fazemos isso, nós estamos provocando a Deus. Deus nos exorta a sempre estar dispostos a ouvir, com atenção e obedecendo os seus mandamentos. A obediência deve ser algo com o qual nós devemos estar sempre atentos, porque é da nossa carne ser rebelde com Deus. Uma boa sugestão é separar um tempo no seu dia a dia para analisar a si próprio, para analisar a si mesmo e conversar com Deus. Aquele negócio de chamar o pecado pelo nome, ser sincero com Deus e dizer: olha Deus, eu errei aqui, eu fiz isso, eu exigi aquilo, sem tentar camuflar. Ser transparente com Deus é ser transparente com um Deus que enxerga tudo dentro de você e que nada está descoberto aos olhos dele. Esse tipo de atitude nos leva a ter um relacionamento mais próximo com Deus. E quanto mais próximo da luz, mais nós podemos ver as nossas manchas. Quanto mais manchas nós vemos, mais nós somos confrontados. Quanto mais confrontados, mais atentos a não pecar nós estaremos. Segunda atitude de obediência: não brigar com Deus para que as coisas sejam quando e como eu quero. Isso é viver confiando nas excelentes intenções de Deus. É de agir de maneira bíblica, é agir de maneira obediente a Deus. Versículo 9: quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Vocês conseguem ver que a questão de colocar Deus à prova, seja com murmuração, mesmo que o seu desejo, que o nosso desejo seja lícito, seja com desconfiança, com certeza é uma desobediência. Não confiar em Deus é colocar Deus como coadjuvante na situação, quando na verdade Ele é o dono da situação, Ele está acima da situação. É colocar Deus num papel secundário, quando na verdade Ele é o dono da situação.
Versículo 10. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Israel, que era um povo de dura serviço, onde Deus viu que o coração desse povo não era convertido aos seus mandamentos, era um povo que amava o mundo e as coisas do mundo. E nós podemos ver isso na maneira com que os israelitas eram influenciados por outros povos, inclusive a adorar outros deuses. É o que fala em 1 João 2,15. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Com toda certeza, um coração desviado não pode prestar uma adoração que agrada a Deus. Por quê? Vamos repetir comigo, para fixar bem. A adoração que agrada a Deus vem de um coração reto. E um coração reto é obediente e contente. Isso. A palavra me e minha mostram que é Deus quem está falando agora. O versículo enfatiza provocação, que é se recusar a acreditar no que Deus diz. É importante a gente entender também que a palavra desgostado não é um capricho de Deus, e sim uma questão de senso que foi ultrajado. Deus não aceita a adoração que vem de um coração desviado, um coração que não aceita que Ele permita que você passe por algumas dificuldades. Nós podemos chamar esse coração de um coração que se recusa a confiar em Deus. A consequência desse coração são atos pecaminosos, um atrás do outro, e assim sucessivamente. Enquanto esse coração não se arrepender e passar a ter prazer em obedecer a Deus, não poderá prestar uma adoração que agrada a Deus. Por isso, nós podemos entender também que um coração desobediente e descontente não dá louvor a Deus, porque um coração assim pode, no máximo, cumprir um ritual de adoração. Agora pense, será que muitas vezes eu não tenho apenas cumprido um ritual de adoração, desobedecendo inclusive o que Deus espera de uma adoração verdadeira? Versículo 11. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A obediência faz parte da recompensa de um verdadeiro adorador, porque ao saber que o fim da sua obediência é o descanso, a salvação eterna, o adorador se enche de alegria. É aquilo que eu falei do contentamento ser consequência também da obediência. Obedecer a Deus faz parte de um estilo de vida, de alguém que é salvo. Esse estilo de vida deve nos alegrar, porque existem recompensas para aqueles que adoram a Deus com o coração. Os nossos olhos devem estar sempre fixos nessas recompensas, nessas promessas de Deus. Eu queria concluir, encerrar, lendo um texto que está em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 27 a 29. Que diz assim: todo Israel, músico e cantores, guiados por Davi, transportavam a arca da aliança do Senhor, com júbilo e soar de buzinas, até a morada que Davi havia preparado em Jerusalém. Desta maneira, levava todo Israel a arca da aliança de Deus, com júbilo e soar de buzinas, trombeta e símbolos, ao som de saltério e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor chegou à cidade de Davi, Mical, filha de Saul,
olhando por uma janela, o rei Davi, que saltava e dançava, o menosprezou em seu coração. Agora, eu queria que a gente pensasse, será que a nossa adoração tem sido reprimida por tradições? Será que você se escandaliza quando vê uma pessoa levantar as mãos no louvor? Você sente vergonha de expressar a sua gratidão a Deus no meio de pessoas? A adoração é algo íntimo e pessoal, seu com Deus. Nós não devemos julgar. Em 2 Samuel, capítulo 6, nós podemos ler que uma das razões de Mical não ter filhos foi por ter desprezado a adoração de Davi. Será que Deus mudou? Será que para Deus não é mais importante a parte do prostemo-nos que a gente aprendeu? Davi considerou muito maior o prazer de se prostrar diante de Deus e se humilhar na presença dos homens do que desfilar como um rei, porque ele tinha um coração contente e obediente. Eu queria fazer uma oração também, para encerrar. Senhor Deus, eu quero te pedir para que, ao sair daqui, o Seu Espírito possa nos incomodar e que nós nos lembremos desses pontos. E que naquilo que nós estamos sendo falhos, nós podemos aperfeiçoar e fazer a mudança desde hoje. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, para quem eu não falei bom dia ainda. Queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui na frente, muito feliz mesmo. E eu espero que eu seja usado por Deus hoje aqui. Eu vou fazer uma oração por essa pregação. Senhor Deus, eu quero te pedir para que tudo que eu fale aqui seja de acordo com a Tua palavra, de acordo com tudo que eu estudei, e que o Senhor me use para ser bem transparente, para falar com simplicidade, e que o Teu Santo Espírito possa tocar no coração de cada um aqui, e que todos aqui saiam daqui diferentes, saiam melhores do que entraram. Amém. Bom, eu peço a Deus que Ele fale no coração de vocês, porque o que a gente vai meditar hoje aqui, eu acredito que seja algo que muitos de nós precisamos aperfeiçoar. Um ano novo está começando, tem aquela frase, ano novo, vida nova. Muitos de nós fazemos planos, mas eu penso que isso é muito simbólico, porque a cada dia, a cada manhã, Deus nos dá uma nova chance de fazer planos e de ser parecidos com Jesus. Então eu quero que, tem aquele versículo que fala, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações 3:23. Considere essa pregação como um convite aos padrões de Deus para aderir na sua vida. Hoje eu quero meditar com vocês os Salmo 95. Vamos ler. Que fala assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos,
Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. A adoração que agrada a Deus é aquela que vem de um coração contente e obediente. Esse salmo nos mostra que a gente precisa tomar algumas atitudes na nossa vida sobre adoração. E essas atitudes têm que ser contínuas, um estilo de vida. Vamos ver algumas dessas atitudes que demonstram um coração contente e obediente. Primeiro eu queria falar sobre atitudes que demonstram um coração contente com Deus. Do versículo 1 ao 6, fala sobre atitudes que demonstram um coração contente com Deus. A primeira atitude que você precisa tomar: adote como estilo de vida um coração que festeja as ações de Deus na sua vida. No versículo 1, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos ao rochedo da nossa salvação. Esse versículo faz um convite não só para cantar uma vez, mas também para adotar como estilo de vida um coração que festeja as ações de Deus em nosso favor. É interessante ver que esse versículo destaca bastante uma alegria intensa. No primeiro termo, cantemos, que é cantar dominado pela alegria, uma ação contínua. Segundo termo, júbilo, alegria intensa. Terceiro termo, celebremos, gritar semelhante em triunfo sobre os inimigos. Quando se diz no versículo, o rochedo da nossa salvação, nós podemos entender que o rochedo é Deus. E que a salvação, no contexto judaico, não é só a salvação da alma, mas é também o cuidado de Deus conosco, com a sua família, a proteção de Deus no aspecto físico e toda a qualidade de vida que Deus nos dá no nosso dia a dia. É fácil praticar isso quando tudo vai bem na nossa vida. Até os descrentes fazem isso. Mas é preciso praticar isso até quando as coisas aos nossos olhos não parecem estar boas. No segundo versículo, nós vamos encontrar outra atitude. Adote como estilo de vida um coração que testemunha os motivos de gratidão pelas ações de Deus. Versículo 2: saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. A palavra saiamos não indica só uma atitude de alguém que sai, indica também um ato de liderar, de ser exemplo nisso. Ser exemplo deixando de lado qualquer tipo de vergonha para mostrar tanto aos crentes como aos descrentes que você é grato pelo que Deus tem feito na sua vida. Ação de graça, que são ofertas de gratidão pessoal. O que é vitoriemo-lo?
O dicionário hebraico diz que é tocar trombeta. Essa palavra indica o que acontecia quando o povo de Israel ganhava uma guerra. A trombeta era trocada como sinal de festa e vitória em Deus. Agora, a pergunta que eu quero fazer é: se nós temos tocado trombeta no nosso dia a dia, tanto para os descrentes como para os irmãos, para os crentes. Uma maneira de evangelizar é mostrar ao próximo o que Deus tem feito em você, na sua vida. Esses versículos nos mostram que declarações de amor, com alegria pelo que Deus tem feito por nós, devem ser um estilo de vida. Essas declarações devem ser feitas não só para aqueles que são crentes, mas também para aqueles que não são crentes. É bom nós lembrarmos também que vir cantando na presença de Deus não é a única maneira correta. Abre a sua Bíblia em Salmos 56, 8. Que fala sobre lágrimas. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no seu livro? Odre é um recipiente onde coloca líquido, onde se colocava líquido, como água para beber no deserto, por exemplo. Davi não estava louvando a Deus quando ele chorava na presença de Deus? Quando ele clamava a Deus por consolo, ele não estava confiando em Deus? Ele estava confiando a Deus e louvando a Deus, fazendo de Deus a sua rocha e a sua segurança no meio do sofrimento. Mas nós temos que lembrar também que não é normal essa falta de alegria ser contínua na nossa vida. A falta de alegria sendo um estilo de vida, pode, na verdade, revelar um coração descontente com Deus. Os clamores que se sugerem nos versículos 1 e 2 nos mostram uma aclamação que é necessária, cheia de alegria e júbilo, é a forma mais adequada de se chegar a um rei, que é o Salvador do seu povo. Isso nos mostra que mais do que não chegar preocupados com outras coisas, desanimados, nós devemos nos alegrar muito na presença de Deus, porque isso é esperado por Deus. Vamos entender os motivos de tomarmos essas atitudes. Qual é o motivo dessa nossa confiança, de chegarmos tão contentes com Deus, mesmo que às vezes as coisas pareçam estar ruins aos nossos olhos? Porque Deus está acima de tudo o que acontece na sua vida. Versículo 3. Porque o Senhor é o Deus supremo, grande rei acima de todos os deuses. Dá para perceber que esse versículo enfatiza e repete bastante palavras como supremo, grande e acima. Em hebraico, quando se quer destacar algo, quando se quer enfatizar a importância de algo, essa palavra é repetida através de sinônimos. Quando diz que ele é o rei acima de todos os deuses, o versículo nos diz que ele está acima, que ele está no controle da sua vida, do seu trabalho, de tudo que acontece com a sua família, seja problemas, seja qualquer coisa, tudo o que há de sobrenatural ou de qualquer outra coisa que você ache impossível. Isso não é um conforto para o nosso coração? Para o meu é. Versículo 4.
Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Quer dizer que debaixo das mãos, da força e do poder de Deus, está tudo que os nossos olhos podem ver e o que nós não podemos ver ou entender. Tudo está debaixo do controle de Deus. Deus tem o controle de tudo que está ao nosso redor, inclusive das pessoas. Se a gente parar para pensar, isso é um ânimo para evangelizar também. Porque afinal as pessoas estão debaixo do controle de Deus. Versículo 5. Dele é o mar, pois ele o criou, obra de suas mãos os continentes. Então quer dizer que Deus formou toda a terra no qual nós vivemos e que ele é muito maior que a sua criação, porque a criação está debaixo do domínio dele. Por isso é bom que a nossa adoração não seja feita de maneira forçada ou mecânica, mas sim com prazer. Eu não estou dizendo que nós não devemos vir ao culto quando nós não estivermos com vontade, mas que a Bíblia nos dá uma série de motivos, uma grande lista de motivos para nós fazermos isso de maneira alegre, de maneira contente com Deus. A palavra porque, no versículo 3, introduz uma série de razões dessa nossa alegria. Esses versículos nos dizem que devemos adorar a Deus pelo seu infinito poder, pelo fato dele estar no controle de toda a criação e de tudo que acontece conosco, porque nós somos parte da criação. Agora, se a gente parasse por aqui, a gente já poderia concluir que, pelo simples fato de Deus ser quem Ele é, e pelo fato de tudo que Ele faz na nossa vida, nós já devemos adorá-lo com alegria. Mas nós vamos ver que ainda falta algo nessa adoração. No quarto ponto. A adoração é algo íntimo e pessoal seu com Deus. Nós não temos que analisar o nosso próximo, nem muito menos nos reprimir por vergonha ao adorar a Deus. Versículo 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Esse versículo nos faz uma convocação a se humilhar diante de Deus. Agora, o que a gente precisa entender é que a palavra prostremo-nos e ajoelhemo-nos tem sentidos diferentes. Prostremo-nos tem o sentido de se humilhar diante de Deus. Ajoelhemo-nos, aqui o sentido é físico mesmo, de se ajoelhar. A palavra prostremo-nos é uma atitude que vem do coração, de reconhecer quem Deus é e quem eu sou. O texto nos convoca para que essa seja uma ação contínua na nossa vida, algo que é normal e que faz parte da nossa adoração. Na prática, é aceitar que todos os acontecimentos de Deus na nossa vida, sejam eles prazerosos ou dolorosos, são da vontade perfeita de Deus. Isso faz parte de como nós adoramos a Deus? Isso faz parte de como a IBNA adora a Deus? Agora eu peguei pesado, hein? O versículo 6 nos mostra que não basta chegar com júbilo e gratidão. Nós temos que lembrar também de quão pecadores nós somos e do tamanho da santidade de Deus. Um Deus que abomina o pecado e não se mistura com nenhum pecadinho. Salmo 5, de 5 a 7, se você quiser abrir, fala sobre isso. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos que praticam a iniquidade.
Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Davi aqui reconheceu a necessidade de se prostrar diante de Deus, pela santidade de Deus. Ele lembrou que é pela misericórdia de Deus que nós podemos chegar na presença de Deus sem ser destruídos. Não é isso que fala em Lamentações 3? As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos? Vamos ver a partir do versículo 7, atitudes de obediência que devemos ter. Mas antes eu queria fazer algo diferente. Eu queria que vocês repetissem comigo a proposição para a gente fixar bastante. Eu vou voltar lá. Todo mundo. A adoração que agrada a Deus é aquela oração contente e obediente. Nós vamos entender que o contentamento também é consequência de um coração obediente. Também é consequência. Primeira atitude de obediência. Coloque em prática o que você ouvir da palavra de Deus. Versículo 7. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, Deus é para nós um juiz, um governante, mas é também o nosso Pai. A frase, e nós, povo do seu pasto, em hebraico, nos traz a ideia também de família. O nosso Deus tem que ser ouvido como um pai. E ouvir não é só escutar, é colocar também em prática o que foi escutado do nosso Pai. A palavra hoje nos dá a ideia do momento presente. É isso que a gente pode confirmar em Hebreus 4, de 1 a 13, que eu não vou ler agora, mas você pode anotar e ler em casa, onde Paulo fala que a palavra hoje serve para qualquer dia que você ouvir qualquer mandamento de Deus. A prática de ouvir deve ser um estilo de vida. Ouvir e obedecer. Versículo 8. Não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. O que é Massá? Meribá. Massá, uma região no deserto em que o povo provocou a Deus. A gente pode ver isso em Êxodo 17, de 1 a 7. Deus deu a esse lugar esse nome, porque essa palavra significa teste, tentação. Dessa forma, o povo provocou a Deus. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando sobre mente, intelecto e vontade. Mais do que não endurecer o nosso coração, esse versículo nos sugere que nós não provoquemos a Deus com murmuração. Quando nós queremos muito alguma coisa, mesmo que seja algo bom, isso pode se tornar algo que vai nos levar a murmurar contra Deus, caso Ele não nos dê. Quando nós fazemos isso, nós estamos provocando a Deus. Deus nos exorta a sempre estar dispostos a ouvir, com atenção e obedecendo os seus mandamentos. A obediência deve ser algo com o qual nós devemos estar sempre atentos, porque é da nossa carne ser rebelde com Deus. Uma boa sugestão é separar um tempo no seu dia a dia para analisar a si próprio, para analisar a si mesmo e conversar com Deus. Aquele negócio de
chamar o pecado pelo nome, ser sincero com Deus e dizer: olha, Deus, eu errei aqui, eu fiz isso, eu exigi aquilo, sem tentar camuflar. Ser transparente com Deus é ser transparente com um Deus que enxerga tudo dentro de você e que nada está descoberto aos olhos dele. Esse tipo de atitude nos leva a ter um relacionamento mais próximo com Deus. E quanto mais próximo da luz, mais nós podemos ver as nossas manchas. Quanto mais manchas nós vemos, mais nós somos confrontados. Quanto mais confrontados, mais atentos a não pecar nós estaremos. Segunda atitude de obediência: não brigar com Deus para que as coisas sejam quando e como eu quero. Isso é viver confiando nas excelentes intenções de Deus. É de agir de maneira bíblica, é agir de maneira obediente a Deus. Versículo 9: quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Vocês conseguem ver que a questão de colocar Deus à prova, seja com murmuração, mesmo que o seu desejo, que o nosso desejo seja lícito, seja com desconfiança, com certeza é uma desobediência. Não confiar em Deus é colocar Deus como coadjuvante na situação, quando na verdade Ele é o dono da situação, Ele está acima da situação. É colocar Deus num papel secundário, quando na verdade Ele é o dono da situação. Versículo 10: durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Israel, que era um povo de dura serviço, onde Deus viu que o coração desse povo não era convertido aos seus mandamentos, era um povo que amava o mundo e as coisas do mundo. E nós podemos ver isso na maneira com que os israelitas eram influenciados por outros povos, inclusive a adorar outros deuses. É o que fala em 1 João 2,15: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Com toda certeza, um coração desviado não pode prestar uma adoração que agrada a Deus. Por quê? Vamos repetir comigo, para fixar bem. A adoração que agrada a Deus vem de um coração reto. E um coração reto é obediente e contente. Isso. A palavra me e minha mostram que é Deus quem está falando agora. O versículo enfatiza provocação, que é se recusar a acreditar no que Deus diz. É importante a gente entender também que a palavra desgostado não é um capricho de Deus, e sim uma questão de senso que foi ultrajado. Deus não aceita a adoração que vem de um coração desviado, um coração que não aceita que Ele permita que você passe por algumas dificuldades. Nós podemos chamar esse coração de um coração que se recusa a confiar em Deus. A consequência desse coração são atos pecaminosos, um atrás do outro, e assim sucessivamente. Enquanto esse coração não se arrepender e passar a ter prazer em obedecer a Deus, não poderá prestar uma adoração que agrada a Deus. Por isso, nós podemos entender também que um coração desobediente e descontente não dá louvor a Deus, porque um coração assim pode, no máximo, cumprir um ritual de adoração. Agora pense, será que muitas vezes eu não tenho apenas cumprido um ritual de adoração, desobedecendo inclusive o que Deus espera de uma adoração verdadeira?
Versículo 11. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A obediência faz parte da recompensa de um verdadeiro adorador, porque ao saber que o fim da sua obediência é o descanso, a salvação eterna, o adorador se enche de alegria. É aquilo que eu falei do contentamento ser consequência também da obediência. Obedecer a Deus faz parte de um estilo de vida, de alguém que é salvo. Esse estilo de vida deve nos alegrar, porque existem recompensas para aqueles que adoram a Deus com o coração. Os nossos olhos devem estar sempre fixos nessas recompensas, nessas promessas de Deus. Eu queria concluir, encerrar, lendo um texto, que está em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 27 a 29. Que diz assim: todo Israel, músico e cantores, guiados por Davi, transportavam a arca da aliança do Senhor, com júbilo e soar de buzinas, até a morada que Davi havia preparado em Jerusalém. Desta maneira, levava todo Israel a arca da aliança de Deus, com júbilo e soar de buzinas, trombeta e símbolos, ao som de saltério e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor chegou à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhando por uma janela, o rei Davi, que saltava e dançava, o menosprezou em seu coração. Agora, eu queria que a gente pensasse, será que a nossa adoração tem sido reprimida por tradições? Será que você se escandaliza quando vê uma pessoa levantar as mãos no louvor? Você sente vergonha de expressar a sua gratidão a Deus no meio de pessoas? A adoração é algo íntimo e pessoal, seu com Deus. Nós não devemos julgar. Em 2 Samuel, capítulo 6, nós podemos ler que uma das razões de Mical não ter filhos foi por ter desprezado a adoração de Davi. Será que Deus mudou? Será que para Deus não é mais importante a parte do prostémonos que a gente aprendeu? Davi considerou muito maior o prazer de se prostrar diante de Deus e se humilhar na presença dos homens do que desfilar como um rei, porque ele tinha um coração contente e obediente. Eu queria fazer uma oração também, para encerrar. Senhor Deus, eu quero te pedir para que, ao sair daqui, o Seu Espírito possa nos incomodar e que nós nos lembremos desses pontos. E que naquilo que nós estamos sendo falhos, nós podemos aperfeiçoar e fazer a mudança desde hoje. Em nome de Jesus, amém.